Meu nome é Erasmo e não disputo nenhum cargo político, mas muitas pessoas me procuram querendo ouvir minha opinião sobre o assunto política. Peço permissão para expressar a minha opinião, afirmando que respeito a todos os que pensam de maneiras diferentes. A política é muito importante para a sociedade. A política tem o papel de auxiliar na organização e no gerenciamento para o bem-estar da sociedade em geral. Cuidar da saúde, da educação, da segurança e assim por diante. E para que isto aconteça, precisa de pessoas, que são os políticos. E é aí que começam então os problemas. Quero deixar claro que existem exceções minoritárias, mas existem, porque existem pessoas de bem. Erros muito comuns cometidos no meio político. Cometem erros muito simples. Na hora de votarem para o bem-estar da sociedade, votam apenas no que o partido pede. Se a ideia não for do seu partido, eles não concordam. Os políticos têm que entenderem que foram eleitos para cuidar e zelar do patrimônio público, que é de todos, e não para trabalhar em causa própria ou em benefício apenas dos políticos. Minha sugestão é que cada cidadão faça um trabalho de fiscal silencioso, comparecendo nas sessões da Câmara, onde são votados os projetos. Observem a fala e as atitudes dos políticos para ver se conferem. Anotem as datas dessas reuniões. Observem se os políticos cuidam bem da cidade, dos veículos, das estradas, ou se fazem isso somente em vésperas de eleição. Observem se os candidatos que querem se elegerem ou se reelegerem se estão fazendo muitas promessas ou se estão oferecendo algo em troca do seu voto, se eles estão fazendo muitos favores. Cuidado, eleitores. Isso pode ser uma tentativa de ganhar o seu voto, mas depende de você, da sua consciência, caro leitor. Se você vender ou trocar seu voto, você é exatamente igual a eles. Quem tenta corromper e quem permite ser corrompido são exatamente iguais. Para não ter dúvidas em quem votar, vamos lembrar das lições do nosso Mestre Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20. Observar os frutos para conhecermos as árvores, porque a árvore boa produz bons frutos. Muitos dizem: quero entrar na política para ajudar a cidade, ajudar o meu bairro ou alguma organização. Com todo respeito, ao meu ver, estes estão tentando se enganar, e por uma questão muito simples. Se o objetivo é trabalhar para a sociedade, a primeira coisa a ser feita seria a renúncia do salário, e a segunda, não aprovar novos aumentos de salário. Digo isto porque temos comprovação como trabalhar auxiliando a comunidade sem se prender ao meio político. É pelos frutos que conhecemos as árvores. Vamos relembrar com gratidão quantos frutos nossa irmã Madre Teresa de Calcutá produziu, a nossa querida irmã Dulce, o nosso querido Chico Xavier, o Gandhi e assim por diante, quantos e quantos. Podemos citar centenas deles que muito auxiliou a humanidade sem precisar de um cargo político. Me desculpem, mas vejo que a maioria dos nossos políticos estão mais preocupados com o status e seu bem-estar do que realmente interessados em auxiliar e conduzir a população com mais respeito, dando a eles melhores escolas, mais seguranças e abrindo frentes de trabalho. Se tiver trabalho, não precisa dar cestas básicas nem remédios. Ao meu ver, o trabalhador se sente honrado em comprar seu alimento e cuidar da sua família. Então, na hora de votar, não devemos julgar, mas sim analisar. O que eu quero deixar como herança para a minha família?
para os meus filhos, para os meus netos. Através do nosso voto, podemos eleger aqueles que achamos estar mais preparados, pautados na ética, na moral, na dignidade e nos bons costumes que são características do homem de bem. Estes normalmente caminham pela porta estreita da vida, porque já compreenderam que a porta larga é a que conduz à perdição. Mateus 7, 13 e 14. Caros leitores, o motivo do qual eu venho trazer esta ideia de como eu penso sobre a política não é simplesmente uma ideia única. Todos, ou pelo menos a maioria de vocês, sabem que eu tenho respeito por todas as religiões, que eu sou espírita há 40 anos. E ultimamente, em nossas sessões mediúnicas, tenho recebido visitas de espíritos que ocuparam cargos muito importantes quando estavam aqui encarnados. E algum deles vem me pedir que de alguma maneira eu leve uma mensagem a fim de despertar esses políticos para não cometerem os mesmos erros que eles cometeram. Embora, quando aqui estavam, diziam ser e foram muito honestos, mas no entanto nunca impediram. Então este apelo não é apenas meu. Este apelo é também em nome dos irmãos políticos que muito contribuiu para a democracia deste país. Então fica aqui registrado o meu apelo e como eu penso. Estamos passando por uma transformação ética e moral e cada um está sendo convidado a dar a sua contribuição para que este país prossiga cada vez melhor, zelando pelo patrimônio público, zelando pela ética e pela moral, para que o Brasil seja, para os nossos filhos, netos, bisnetos, seja melhor deste período que estamos atravessando hoje. Muito obrigado pela atenção, boas decisões na hora de votar. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado.